Portland Trail Blazers 136-131 para cima do Golden State Warriors. Uma partida absurda do Curry com 48 pontos, matando 12 bolas triplas. Mas nem isso foi o suficiente para o Warriors vencer. Vitória do Portland Trail Blazers, que eu vou comentar sobre ela aqui nesse vídeo. Bom, vamos começar olhando para o Portland, tendo visto que era o mandante e foi vitorioso da partida também. Já vale destacar três grandes destaques nesse time do Portland Trail Blazers: Sheldon Sharpe, Jeremy Grant e Danny Avdija. Somados eles fizeram 96 pontos. É literalmente o dobro do que o Curry fez. Ó, começando pelo Sheldon Sharpe, 35 pontos, partidaça dele. E Jeremy Grant, 35 pontos também. A diferença é que o aproveitamento do Sheldon Sharpe foi melhor. Ele fez 35 com 18 arremessos e Jeremy Grant com 22. E o Danny Avdija com 26 pontos, além de 7 rebotes e 8 assistências. Partidaça dele também, ele que é o craque desse time do Portland. E aí, fechando essa escalação inicial, o Tawani Câmara fez 7 pontos e o Klingan 3 pontos, mas pegando 10 rebotes. E aí vieram do banco de destaque o Caleb Love, com 8 pontinhos. O Robert Williams, ex-Boston Celtics, fez uma partidaça, 11 pontos, além de 11 rebotes. Estou falando aqui de dois caras, o Klingan e o Robert Williams, que passaram dos 10 rebotes, cara. Fora o Danny Avdija, que fez 7 rebotes. É muito rebote pro lado de Portland, e essa é a grande carência do time do Warriors. Não tem um pivô, não tem um pivô bom. Vai usar quem? Trace Jackson Davis ou Kenton Post? Para nível competitivo, não é o suficiente para quem quer brigar por algo. Podem ser reservas, ok. Agora, titular desse time não é o suficiente. Então, olhando para o Warriors, principal destaque, Stephen Curry. 48 pontos, matando 12 de 19 nos arremessos. É o melhor arremessador de 3 pontos da história. Não tem muito o que falar. Esses dias eu tava vendo, tinham comentado em um vídeo meu, não lembro se aqui no 42 NBA Club ou se no 21 NBA Club. Mas que faz muito sentido, uma diferença do Curry pro LeBron, até do Kevin Durant, que são caras que a idade já tá chegando, só que o estilo de jogo deles é que faz com que o Curry hoje consiga render muito mais do que os dois, muito mais do que o LeBron principalmente. Que é porque esses outros dois que eu citei, principalmente o LeBron, precisa muito da parte física, dessa imposição física. E o Curry é muito mais na qualidade técnica. O Curry pode estar desnutrido, pode estar barrigudo, pode estar o que for, que nas bolas triplas ele vai conseguir ser diferenciado de qualquer forma. E os outros dois, principalmente o LeBron, precisa muito da parte física. Porra, se alguém chegar com o físico do LeBron na idade que ele tem, cara, é de se aplaudir. Só que a idade pesa, querendo ou não, mesmo tendo um físico absurdo como o LeBron tem, olhando para um esportista. Então essa é uma diferença, né? O estilo de jogo dos dois jogadores, falando de Curry e LeBron, que pesa pro Curry conseguir ainda ser muito mais importante pro Warriors do que o LeBron é pro Lakers. Que é justamente o quanto eles precisam utilizar da parte física deles. E o Curry precisa bem menos. Olhando para a parte ofensiva, defensivamente o Curry sofre. Sempre sofreu, né? Porque não é um cara muito forte. Mas ofensivamente ele é um absurdo. Era bola na mão do Curry e ele matava uma bola tripla atrás da outra. Se o Warriors quase venceu, foi por causa do Curry. Enfim. Depois dele, Jimmy Butler. Só que aí é que tá a diferença. Jimmy Butler, 11 pontos. 3 de 11 nos arremessos. Esse era para ser o cara que ia ajudar o Curry. E o Jimmy Butler ou tá machucado ou não joga bem. Não consegue chegar numa média de pontos boa. Para um time que é tão dependente do Curry, tinha que ter ao menos alguém que chegasse ali em 25, 30 pontos também. Só que não tem. Então sobra tudo pro Curry. É uma rotação longa do Warriors, só que não tem protagonistas para ajudar o Curry. Era para ser o Jimmy Butler, mas ele não consegue. Enfim. Depois dele, Draymond Green voltou nesse jogo também. 14 pontos, 8 rebotes e 7 assistências. No geral, bem. Foi bem. Ele não é o cara dos pontos, né? Ele é o cara para ajudar no funcionamento desse time. E aí depois o Moses Moody, 12 pontinhos, né? É importante para a rotação. E o Kenton Post, 11 pontos, além de 4 assistências. Pegou um rebote. O pivô do Warriors pegou um rebote, cara. Tudo bem que jogou 19 minutos, mas pegou um rebote, cara. O pivô. Um. Que pivô é esse, cara? Pode ser bom em um monte de coisa, mas a função principal do pivô é pegar rebote. E aí de destaque do banco tem o Buddy Hield com 10 pontos e o Podziemski com 12 pontos. O Podziemski teve que pegar rebote, pegou 7 rebotes além de 6 assistências. O Jimmy Butler pegou 7 rebotes também.
dos que eu não citei essa estatística. Mas essa é a grande carência do Warriors, cara. Precisa duas grandes carências. Um cara para ajudar o Curry, o Jimmy Butler não conseguiu e não vem conseguindo ser esse cara. E um pivô bom. Ponto. Trocando o Jimmy Butler para um cara que ajude o Curry e tendo um pivô bom ao invés de Kenton Post ou Trace Jackson Davis, o Warriors vai ser competitivo. Só que hoje é só o Curry, cara. Não tem pivô e o Jimmy Butler sempre muito abaixo. Então, o que o Warriors tinha que fazer quando a janela abrisse seria tentar trocar o Jimmy Butler por um segundo protagonista, né, que é a função de Jimmy Butler, que fosse mais regular, conseguisse fazer pelo menos uns 25 pontos por jogo. Fizesse o máximo de esforço possível para conseguir trazer um pivô bom. E é isso, de pivôs bons aí que dá para tentar, que estão embaixo ou tem algum motivo para trocar de clube. Tem ali o Yannis, que está insatisfeito no Milwaukee, tem o Sabonis, que tá machucado e o Sacramento tá uma porcaria. Dá para buscar alguns jogadores, algum pivô bom, sei lá, no Wizards, busca o Marvin Bagley, que tá fazendo uma boa temporada, um cara que é novo ainda. Busca um, sei lá, um Claxton no Brooklyn Nets. Qualquer pivôzinho que seja melhor do que Kenton Post e Trace Jackson Davis. O Kenton Post é um pivô habilidoso. Só que a função principal do pivô é pegar rebote. E ele não pega. Então não é o suficiente para o Warriors. O Warriors precisa urgentemente de um pivô bom e de um segundo coadjuvante que agregue mais do que o Jimmy Butler, porque é muito instável. Quando chegar em playoffs, se chegar do jeito que tá indo, vai pegar play-in, provavelmente. Ou talvez até menos, porque eu tava vendo aqui, o Warriors tá com 13 vitórias e 14 derrotas, cara. É. Pra um time que tem um cara tão diferenciado como é o Curry, é muito pouco, né? Enfim, é um Warriors que precisa urgentemente de um pivô e de alguém que era para ser o Jimmy Butler, que ajude o Curry. E já o Portland tá com 10 vitórias e 16 derrotas. Se a gente olha para essa campanha, nada é demais. Só que se comparar com as últimas temporadas, pô, tá ótimo. E é um time que melhorou. Não à toa, uma das únicas derrotas do OKC foi pro Portland Trail Blazers. Tem bons jogadores, Shedon Sharpe é muito bom, Jeremy Grant é muito bom, Klingan é bom jogador, Câmara é bom jogador, o Danny Avdija é quem comanda esse time. É, num geral, um time bom do Portland Trail Blazers, não à toa. Venceu do Golden State Warriors. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!